Eu sei que o jeito que eu tô gravando esse vídeo é meio inusitado. Deixa eu ver se eu consigo limpar a câmera. Mas o que eu quero trazer pra vocês nesse vídeo, gente, há muito tempo eu estou tentando gravar vídeos aqui pro canal, tipo, constantemente, sabe? E eu tenho percebido que a minha vida tem ficado muito no alto e baixo, sabe? Aquele começa, não termina e tudo mais. E eu cheguei a pensar que o problema era comigo, sabe? Eu comecei a me culpar, comecei a me martirizar, comecei a pensar muitas coisas. E daí eu cheguei a uma conclusão, que de fato o ambiente, ele molda as pessoas, sabe? Então eu cheguei num tempo que eu não tô me cobrando muito. Não estou me cobrando muito, mas estou super pensativa quanto a isso. E como eu falei em algum dos meus vídeos aqui, eu estou já de viagem marcada para outro estado do Brasil, sabe, outra cidade-estado. E eu quero que vocês me acompanhem nessa jornada, sabe? Se de fato é o ambiente mesmo ou se o problema é comigo. É o que eu vou fazer, né, de teste durante esses tempos aí. Eu sempre soube, né, e conforme a minha trajetória de vida, e sinto isso em mim, que eu sou uma mulher muito esforçada, muito batalhadora, que consegue as coisas na vida, sabe? Mas o ambiente tem me engolido todos os dias. Minha história é bem longa. E assim, essa é a segunda vez que eu voltei para casa da minha mãe. E o mundo espiritual é muito real, gente. Me casei 2 vezes, não deu certo. E as 2 vezes, de fato, eu voltei para casa da minha mãe, sabe? E depois, com o decorrer do tempo, o Senhor foi tocando ao meu coração que, né, pelo fato de eu não estar blindada, curada, não curada, né, mas olhando para dentro de mim, eu acabei voltando, eu acabei retornando para cá, porque a minha mãe nunca aceitou ficar longe de mim, sabe? E aí Deus começou a criar uma situação para que ela viva essa obrigação, sabe, de me liberar. Então é muito sério, gente. O mundo espiritual é muito sério. Você precisa olhar para dentro de si. Eu fico até emocionada, sabe? Porque às vezes a gente olha pro lado externo e se esquece de olhar pro lado de dentro, esquece de fazer análise, sabe, de vida. E a Bíblia fala mesmo, né? Examine-se o homem a si mesmo. E muitas vezes a gente deixa, no momento em que a gente olha para o externo, sabe? A gente vai deixando a vida nos guiar, nos levar do jeito que dá, né? E aí a gente acaba pensando que tá firmado, mas não tá. O verdadeiro firmamento tá dentro de nós, sabe? Tudo que é externo é o reflexo do que está dentro de nós, sabe? E atualmente eu tô na casa dos 30, sabe? E eu me vejo como uma menina ainda, sabe? Uma pessoa que não viveu a vida, que tipo, apesar de eu ter um filho, é como se eu sentisse isso, sabe? Que eu tenho muito ainda a amadurecer na vida. E, gente, o mundo espiritual é muito real. É muito real. Às vezes você tá estagnado, você tá parado, não porque você quer, sabe? Mas porque tem coisas aqui dentro que ainda precisam ser resolvidas. Tem coisas no meio parental, familiar, que ainda precisa ser resolvido. E você precisa tirar todas as distrações para começar a analisar, poder começar a ver sobre isso, sabe? Eu estou, né, também saindo de um sistema religioso também, porque desde quando eu, sabe, era aquela pessoa bem,
não crente raiz, eu vou dizer, mas bem religiosa mesmo, sabe? Que usava saião, nada contra, sabe, gente? Nada contra. Cada um é cada um. Eu tô falando sobre mim, na perspectiva que eu vejo hoje, sabe? Eu usava saião, não cortava o cabelo, sabe? Teve um tempo que veio na minha cabeça sobre até questão depilatória, gente, sabe? Não que eu parei de me depilar, não isso. Mas sabe, fica aquela coisa assim, que tem a palavra que fala, que um abismo chama o outro. E aí, tem mais ou menos, tem nem um ano, gente, que eu comecei a me afastar, sabe? Desse sistema. E muitas coisas já estão mudando na minha vida, sabe? Eu tinha muito medo do que iam pensar, do que iam falar sobre mim. E tem sido ainda, né, um pouco difícil, mas já me libertei de muita coisa. Eu tive que mudar de número de WhatsApp, tive que bloquear muitas coisas. Pessoas vieram atrás de mim, sabe? Pessoas me julgaram, falando que se não houve traição no casamento, eu teria que ficar naquele casamento. Só que, gente, a palavra de Deus é muito séria mesmo. As pessoas acham que a palavra de Deus tá pra julgar, tá pra prender a gente, sabe? Pra humilhar a gente, pra manter a gente parada. Não, mas não. Não, a palavra de Deus não é para nos manter paralisados, é para justamente nos tirar de um sistema, sabe, humano, de fardos humanos, como por exemplo, a gente vê lá na cruz do Calvário, um dos ladrões, né, subiu com Jesus e o outro não subiu, porque o outro simplesmente reconheceu que Jesus era seu Salvador, ele era o Salvador, sabe? Então assim, gente, a gente precisa tomar cuidado, sabe? E eu tenho observado, Deus fala muito comigo, gente, muito comigo, sabe? E assim, eu tenho observado que muitas pessoas que estão vencendo na vida, que estão prosperando, sabe, que estão tendo uma vida abundante, saíram desse cenário, sabe? Algumas estão perdidas, sim, perdidas, porque o sistema, sabe, as faliu internamente, sabe, de uma forma assim, complicada, sabe, difícil. Então muitas se deixam levar, e aí muitas culpam Deus, muitas culpam Jesus, mas não. Muitas vezes a culpa está nos próprios líderes religiosos, sabe? Então, assim, esses dias eu tava na internet vendo um senhorzinho um vídeo bem antigo, sabe? E ele falou assim, algo que mexeu muito comigo. Ele falou assim: quem vai pro inferno não são os pecadores, são aqueles que não se arrependem, sabe? Então, assim, quem somos nós para olhar para a vida de alguém e as julgar e as condenar, se nós não estamos, se nós não somos Deus para poder contemplar a intenção do coração delas? Gente, eu amo a palavra de Deus, eu amo. Eu acho que eu tô até inspirada porque hoje eu li a Bíblia, né? Que até o ambiente também tem me provocado em não ler a Bíblia. Uma pessoa que já leu a Bíblia 2 vezes, sabe? Completa. Então, assim, gente, tipo, meu celular vai desligar, 5 de bateria. Então, assim, gente, eu tenho muita coisa mesmo pra trazer pra vocês. E parece que os vídeos fluem quando eu não... Ontem eu sentei ali no computador, comecei a criar um roteiro, sabe? Mas não entra, gente, não entra, sabe? Eu tenho que aprender a lidar com isso. Porque são muitas coisas aqui, ó, na minha cabeça, sabe? Eu amo a palavra de Deus e por muitos anos eu tenho estado assim, como que eu posso falar? Num pé de guerra interno, sabe? Porque eita, estralou. Porque eu acho assim, gente, o céu na terra e a terra no céu, né? Jesus não tá lá no céu de carne, osso,
Nós estamos no céu. Jesus está lá para nos representar, sabe? Então, por muito tempo, a religiosidade colocou isso na minha cabeça, que não existe essa de querer viver as coisas na terra e viver as coisas do céu, mas tá tudo ligado, tá tudo interligado. A terra é viva, tudo que nós temos é vivo, tem vida, sabe? Porque tem energia, né? Porque veio tudo que tem na terra, veio, né, do solo, veio do chão, sabe? Do barro, veio de lá, de baixo, sabe? Da terra. Então, assim, talvez você esteja como eu, desse jeito, sabe? Querendo trazer para a terra, para as pessoas, né? Para as pessoas, tudo que você passou, tudo que você enfrentou como testemunho, se tornar uma outra pessoa, mas a religiosidade não deixa, sabe? E eu tô me libertando disso. Eu tive 2 divórcios, gente. Mas eu analisei, sabe, dentro de mim, vi o porquê isso aconteceu. E creio que Deus, né, tenho uma convicção de que Deus me permite, sim, viver um novo tempo na minha vida, desde que eu comece buscando não entrar em um relacionamento como eu entrei das outras vezes, né? Como, por exemplo, eu me casei mesmo as 2 vezes. Hoje eu vejo que não foi amor de fato, porque o amor, ele tudo suporta, ele tudo crê, sabe? Ele não inveja, ele não se ensoberbece. Então, assim, eu de fato não casei por amor. Não casei. Porque a palavra de Deus fala, né? Que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Então, se uma pessoa, ela tem, né, a coragem de terminar um casamento que é instituído por Deus, assim, por causa das dificuldades, podemos dizer assim que não existe amor. Não vou generalizar, tá, gente? Porque, na verdade, a gente sabe que, casos à parte, né? Às vezes a pessoa até ama, só que aí tem a situação lá de agressão, abuso, enfim. Né? Enfim, não posso ficar falando muitas coisas, porque senão pode cair meu vídeo. Então, gente, você libertar da religiosidade é algo fundamental. Pesquisei algumas coisas no Google também sobre religiosidade no YouTube. E é incrível, incrível como as pessoas não acessam esses tipos de vídeos. Porque a mente delas já estão, ó, cauterizadas, praticamente cauterizadas, sabe? Então, gente, pare, analise a sua vida, olhe para dentro de você. Tudo que está externamente é o fluir do seu interno. Então é necessário você cuidar do seu interno para que o seu exterior seja mudado, tá bom? Compartilhe esse vídeo para alguém que precisa ouvir essas palavras. Até o próximo vídeo.